noite, meus irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Graças a Deus nós temos essa oportunidade de nos reunirmos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É um privilégio para cada um de nós e que deve ser um prazer poder louvar, poder abrir os nossos lábios para render louvor ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então vamos começar esse culto louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Luz do teu rosto resplandeceu sobre
precisamos encontrar, buscar e encontrar o Senhor, aquele que sustenta as nossas vidas, que nos conduz às águas tranquilas, que refrigera a nossa alma e que fortalece o nosso corpo, o nosso físico, o nosso coração.
de águas vivas, aquele que bebesse de ti. Aleluia, Jesus. Fluiriam rios de águas vivas, Senhor. Por isso, nós queremos que dentro de nós venha fluir a tua vida, venha fluir a tua presença, venha fluir a tua graça, venha fluir o desejo de cumprir a tua vontade, Senhor. Amém, Jesus. De ser e fazer aquilo que tu queres para cada um de nós. Por favor, Jesus. Que prevaleça, Senhor, o teu reino, a tua vida e a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que era o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, que eu queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, o teu melhor está por vir. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que era o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, eu queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são maiores que os meus, os teus caminhos melhores que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que era o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem
mesmo sem entender. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Deixa eu fazer a leitura bíblica em Salmos 36, 7, que diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Aleluia, Jesus.
Bendito seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sempre derramada sobre os nossos corações. Nesse momento, meus amados, vamos orar ao Senhor. Quem sabe você tem alguma petição para fazer a Deus, então esse é o momento adequado. Nós adoramos a Deus e agora chegue-se diante do Senhor com a sua oração. Talvez você tenha um agradecimento a fazer, também faça agora em nome de Jesus. Faça a sua oração diante do Senhor em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, exaltamos a Ti. Receba, Senhor, nosso louvor, receba a nossa gratidão, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, e que a nossa confiança em Ti, ó Deus, esteja cada vez mais selada pelo poder do Espírito Santo. Queremos, ó Deus, confiar a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não percebemos. Então, Deus, nos ajuda, que a Tua boa mão se estenda sobre cada um de nós nesta noite, ó Deus, de uma forma extraordinária. Possamos, ó Deus, sentir a Tua presença de uma forma especial, ó Deus, visitando a nossa vida, Senhor, e abençoando em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pelos nossos problemas, entregando em Tuas mãos, ó Pai, as lutas que enfrentamos, as coisas mal resolvidas ou não resolvidas. Pedimos, ó Deus, a Tua intervenção em nossa vida, Pai, pois precisamos do Senhor. A nossa vida sem o Senhor é vazia, Senhor, e sem propósitos. Mas com o Senhor conosco, ó Pai, nós vamos bem mais longe do que podemos imaginar. Por isso, ó Deus, segura em nossas mãos, mesmo em meio aos problemas, ó Pai, nos mantenha em pé. Levanta-nos, ó Deus, perante o Senhor, em nome de Jesus. Possamos, ó Deus, ter a direção do Teu Espírito Santo para cada problema e situação da vida, Deus, e poder assim, ó Pai, descansar seguro em Tuas mãos. Pai querido, abençoa esta igreja, Senhor, desperta os corações, ó Pai, que possamos, ó Deus, olhar para Ti e desejar cada vez mais servi-lo com alegria no coração, Pai. Não com peso, não com dificuldade, mas com muita alegria, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, semeada em nossas vidas, possa produzir frutos abundantes, ó Pai, por onde quer que nós vamos. Seja, Senhor, com cada passo que damos, portanto, ó Deus, e que estejamos debaixo das Tuas poderosas mãos a todo momento. Obrigado, ó Deus, por cada dia de nossas vidas. Seja também, ó Deus, com esse bairro, ó Pai. Ó Deus amado, leve libertação, ó Pai, às famílias, às pessoas, ó Deus, em cada casa, Senhor, em cada canto desse bairro, ó Deus. Que a Tua presença, a Tua luz possa entrar, ó Deus, em todos os lugares, ó Deus, quebrando maldições, trazendo, ó Deus, harmonia, paz. Possamos ver, ó Deus, uma mudança clara no bairro, ó Deus, a partir da nossa igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, usa a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Possamos, ó Deus, ser tomados por Ti completamente, viver para a Tua honra, para a Tua glória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Se porventura, ó Deus, desviamos os nossos pés dos Teus caminhos, Deus, traga-nos de volta, Senhor Deus. Perdoa, Senhor, os erros que cometemos, aquilo, ó Deus, que não deveríamos ter falado, ou feito, ou pensado, ó Pai. Segura em nossas mãos pelo poder de Jesus, ó Deus, e nos tira, Deus, de toda condição errada que possamos estar intrometidos. Assim, ó Deus, nós louvaremos, exaltemos ainda mais o Teu nome, ainda deixaremos, ó Deus, o nosso viver nas Tuas mãos por completo, e louvaremos para Ti eternamente. Oramos em nome de Jesus, agora e sempre, ó Pai. Amém, Deus. Amém. No
Queridos, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia lá no texto em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 26, na verdade do 26 até o 39, será a leitura que nós vamos fazer nesse momento. Lucas 8, de 26 a 39, se puder pode colocar aqui no Data Show, por gentileza. Já está, obrigado. Lucas 8, a partir do verso 26, diz assim: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse a alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que os tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém. Meus amados, quando eu era mais novo, a nossa família quando se juntava, quando a gente estava, a família, os familiares todos, se juntava, nós costumávamos contar algumas histórias de terror. E eu me lembro então, quando a gente sentava no quintal da minha tia, e ela morava assim num lugar bem assombroso, de fato, era um vale cercado por algumas montanhas, e não tinha muitas casas ao redor, né? E ali então nós sentávamos, ali não tinha energia elétrica, ela tinha lamparinas, e aí então o clima, o cenário até complicava um pouquinho mais para nós que éramos crianças. Então, de repente, um adulto começava a contar as suas histórias de terror. Talvez você já tenha tido algum ambiente desse na sua infância ou na sua adolescência, quem sabe, né? Então o tio começava a contar, por exemplo, que ele ia pescar de noite e uma sombra o acompanhava do outro lado do rio, e tudo que ele fazia de um lado, inclusive quando ele jogava a rede no mar, do outro lado do rio, do outro lado também a mesma coisa acontecia. Então, tudo que fazia de um lado, a sombra fazia também do outro. E outro então contava a história, quando esse acabava, contava a história de que ouvia à noite certos apitos estranhos em casa, no quintal, na verdade. E então, quando chegava pela manhã, eles corriam para ver
se tinha acontecido alguma coisa, e ali as crinas dos cavalos estavam todas feitas em tranças, todas trançadas, né? Supostamente feita pela tal assombração. Nós, quando éramos crianças, nós ficávamos assim, assustados com aquilo, e mal poderíamos dormir, porque eles ficavam por muito tempo contando aquelas histórias, e muito nos assombravam, né? E eu fico pensando que o texto que nós acabamos de ler parece uma dessas histórias de terror. Então, não sei o quanto você percebeu o teor do texto, mas parece que aqueles judeus estavam contando esse tipo de história também para as suas crianças. Afinal, essa história que nós lemos traz alguns elementos clássicos de histórias de terror. E certamente uma pessoa que não conhece a história ficaria de cabelo em pé ao ouvir essa história. Trata-se aqui de uma possessão demoníaca. Mas é interessante, meus amados, que as pessoas daquela época, diferente de eu, quando era criança, elas não estavam nem um pouquinho assustadas com aquilo que elas estavam vendo. Aquele homem andava nu pelas ruas, gritando, ele morava num cemitério, mas isso não assustava as pessoas, elas não estavam aí preocupadas com isso não. Quando ele disse que o nome dele era Legião, ele estava falando da quantidade de demônios que habitava em sua vida. E uma legião romana, que era assim essa comparação, tinha de 5.000 a 6.000 soldados. Então, possivelmente, naquele homem havia 5.000 ou 6.000 demônios. Mas isso não espantava aquelas pessoas. Quando foi mandado que os demônios saíssem daquele homem, eles se incorporaram em alguns porcos que ali estavam no meio do caminho, e aqueles porcos se jogaram todos ao precipício. Mas essa cena não assustou aquelas pessoas que ali estavam. Agora eu pergunto então, o que assustou aquelas pessoas? Qual foi o pavor que trouxe ao coração daqueles homens e mulheres daquela cidade? Lucas, o autor aqui, escreveu que o povo foi ver o que tinha acontecido, e quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E aí eles ficaram com medo. Não é um negócio estranho? Queridos, o que assustou o homem que estava possesso foi ele ter ficado são. Foi Jesus ter curado ele, foi ter expulsado o demônio. Veja bem, aqueles homens e mulheres estavam acostumadas com aquela pior condição daquele homem. Elas estavam acostumadas a vê-lo da forma como o texto narra. Mas quando olharam para ele uma outra vez e viram que ele estava na sua sã consciência, elas ficaram assustadas. Pois bem, elas não estavam espantadas pelas coisas erradas. Ora, elas estavam espantadas por aquilo que era certo. Elas tinham, na verdade, se acostumado, meus amados, com o que é errado. E pode acreditar, meu amado, que nós também em alguns momentos temos nos conformado e nos ficado tranquilo com o ambiente errado que nós vemos ao nosso redor. Elas tiveram medo do que poderia vir a consolá-las, caso Jesus pudesse voltar-se para elas e talvez ali agir como agiu com aquele homem. Então elas não estavam afetadas pela decadência do homem. E eu repito, meu amado, infelizmente somos nós que muitas vezes assim também nos comportamos. É assim que muitos de nós temos vivido também, meu amado. E eu creio que isso seja o quadro mais assustador que qualquer pessoa possa presenciar. A nossa indiferença perante um mundo que está cada vez mais morto fora do Senhor Jesus. Então essa história, meu amado, é a história de muitos de nós.
que em alguns momentos concordamos com o que é errado, percebemos aquilo que é certo, mas o tratamos de forma qualquer, ignoramos que o certo é que deveria prevalecer, e o certo passa então a ser o incomum no nosso cenário de vida, aceitando ou não, ou pelo menos permitindo que aquilo que é errado se torne normal, e se assustando porventura quando o mover de Deus acontece sobre esse mundo. Tem alguma coisa assustadora acontecendo aqui, meu amado. E por isso, é algo que nós precisamos recuperar aqui em nosso caminhar diário como cristãos, como crentes. Nós precisamos ter de volta, meus amados, a razão pela qual nós cremos em Jesus. Precisamos tratar disso de uma forma urgente em nossa vida. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver algumas situações. Por exemplo, nós vamos ver uma situação de quando nós perdemos a razão. Eu quero ler para você o versículo 27 e 28. Ele diz: quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Para mim, meus amados, o exemplo desse texto aqui é bem forte e marcante. Um homem com possessão demoníaca que andava nu, saía do cemitério, dormia no cemitério, totalmente alienado, totalmente voltado contra as coisas que são de Deus. O texto vai dizer que a sua força era uma força sobrenatural, e mesmo que os homens da cidade, por alguma razão, procurassem acorrentá-lo, ele quebrava as algemas e fugia. Aquele homem, meu amado, estava entregue às circunstâncias que o dominavam, especialmente entregue a Satanás. Não havia nada que alguém ali pudesse fazer para ajudar aquele homem dominado pela situação. Embora isso fosse tão forte, embora essa cena fosse tão lamentável, eu volto a afirmar, meus amados, aquelas pessoas andavam, iam e voltavam para as suas casas, como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando eles totalmente acomodados ou amoldados com aquele homem naquela situação. Desde que o homem não os incomodasse, aquele homem poderia continuar da forma como estava. Não lhe seria diferença, não teria diferença para eles alguma. Então, meu amado, o que eu vejo é um homem que fazia parte do cenário da cidade, do cotidiano, sem que ninguém se importasse com a sua condição tão tenebrosa. Para mim, portanto, não era somente aquele homem que estava fora da sua razão. Ele estava sim, mas todos os demais também estavam por tornar coisa tão terrível em algo comum na sua época. Eles, meus amados, haviam perdido então a sua razão, e não havia neles senso algum que pudesse apontar alguma direção correta e desviar o homem ou a todos os demais do problema que eles estavam acometendo. O que acontece então, meu amado, quando alguém perde a razão? O que acontece, meu amado, quando alguém não consegue raciocinar no seu pleno juízo? O que acontece, meu amado, quando alguém foge daquilo que realmente Deus deseja para a sua vida? E eu digo o que acontece. Acontece como aconteceu há anos atrás, na terrível perseguição a judeus no tempo dos nazistas. Acontece também a morte de diversos jovens alvejados quando estavam estudando no colégio. Acontece a entrega de alguém que se destrói nas drogas ou até mesmo no álcool. Acontece nos relacionamentos que há hoje, meu amado, fora do casamento, de uma forma desregrada. É assim.
Ou acontece como uma determinada revista registrou, de uma mãe que estava no tribunal à frente do assassino do seu filho. Aquele homem a sangue frio encara a mulher e diz: o que foi? Só porque eu matei o seu filho? Amado, o mundo, assim como aquele endemoniado, tem perdido a razão. E eu fico me perguntando, que descaso há com a vida, que nós temos muitas vezes contemplado cenas semelhantes a esta, talvez reservada a qualquer proporção, bem na frente dos nossos olhos. Então o que o texto está mostrando, meu amado, é uma desgraça, uma descrição da desgraça e da violência do pecado em uma vida. Aquilo que o pecado faz em uma pessoa. E o que eu posso ver aqui não é outra coisa senão um suicídio espiritual, uma insanidade, uma autodestruição. E eu vou novamente repetir para que você compreenda, em que muitos estão descendo a ladeira abaixo e indo pela mesma direção. Então esse homem aqui, meu amado, ele representa um conjunto de pessoas que vivem fora de si ou sem razão. Eles vivem as suas vidas como querem, fazem o que desejam no seu viver, pensam da forma como querem na sua vida, não conseguem, na verdade, desempenhar nada que possa trazer benefício para a vida, nem sua e nem tampouco de qualquer outra pessoa. Então, meus amados, eu creio que nós hoje enfrentamos um problema muito sério da falta de razão que acontece na vida humana, que acontece na vida de muitos de nós. Quantos de nós não temos agido de forma semelhante, quando levados pelas nossas próprias ou pelos nossos próprios entendimentos, acabamos perdidos nos nossos próprios delírios espirituais. Mas apesar disso, meu amado, o que nós vemos seguindo ao texto é uma ação poderosa de Jesus. Então nós podemos entender que, embora de fato há muita falta de razão nesse mundo, e alguma dela pode estar inclusive presente aqui entre nós, há também uma ação poderosa de Jesus, atendendo ao clamor que o mundo sequer faz, mas que Jesus, ao vê-lo, derrama a sua graça sobre a vida das pessoas. Então o texto vai dizer que esse homem que estava fora de si, que estava sem compreensão, que estava vivendo a sua vida desregrada e com a concordância de toda a sociedade, ele se depara perante o Senhor. Ele agora está diante de Jesus. Ele agora está diante de uma autoridade que é muito maior do que ele poderia imaginar na sua vida. Ele está ali, meu amado, confrontando até mesmo o próprio Cristo na sua caminhada. Você lembra que nós pregamos domingo, na quarta-feira passada? Jesus havia atravessado o mar da Galileia e exatamente aportou na cidade dos Gerazenos, né? Então Jesus passou aquele momento de tempestade com os discípulos, e agora uma nova tempestade está se levantando aqui, totalmente diferente. Não é uma tempestade como aconteceu no mar, mas é algo que lamentável que estava acontecendo ali naquele instante. Então, meu amado, o que nós vemos aqui, o versículo 35 vai nos dizer é o seguinte: o povo foi ver o que havia acontecido, e quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles então ficaram com medo. Queridos, Jesus havia feito um milagre na vida daquele homem. Jesus havia operado com poder poderoso na vida daquele homem. E o que aconteceu ali foi que Jesus devolveu ao homem
a razão que ele havia perdido em algum momento. O povo estava assistindo aquela cena pitoresca e assombrosa todos os dias. Eles estavam enfrentando essa luta a cada momento. Eles haviam, então, já falei e repito, meu amado, e faço questão de que você possa perceber isso, ou se isso está acontecendo com você, isso seja um sinal vermelho para você. Eles estavam acostumados com aquilo. E aquele homem, então, poderia ser comparado hoje aos políticos que nós hoje balançamos a cabeça para ele enquanto ele está corrompido, ou ao comerciante que na sua desonestidade muitas vezes tenta nos convencer de que ele está certo, ou ainda do pastor, do líder religioso que muitas vezes mete as mãos pelos pés e faz o que não deve, ou ainda, meu amado, pelo crente que vem à igreja e vive a sua religiosidade, mas uma religiosidade longe de Deus. Às vezes essas coisas podem até nos escandalizar em algum ponto, mas nós aceitamos se ela fizesse parte do dia a dia. Nós até lamentamos dizendo, Jesus está voltando, é o final dos tempos mesmo. Nós nos conformamos com ele, com aquela situação. Então, assim como aquele homem era para aquelas pessoas da cidade, e aquelas pessoas não estavam mais assustadas com aquele comportamento, assim também, meus amados, alguns de nós também estamos nessa mesma direção. Quem sabe alguns brincassem com aquele homem, debochassem dele, o estado terrível em que ele estava. E aí então você vai ver que em um momento ele estava consciente, para no outro momento ele estava totalmente fora da razão. Mas Jesus então chega naquele lugar, e o Senhor não aprova aquilo que vê. Aquilo estava fora do padrão de Deus para a vida humana. Então Jesus, pela misericórdia dele, ele volta-se para aquele homem e liberta-o daquelas cadeias que o prendiam, e então a razão lhe é devolvida. Aquele homem, botar assim entre aspas, é curado do seu problema. O demônio é expulso da sua vida. E os moradores testemunharam, meus amados, ao ver Jesus trazendo aquele homem o seu juízo. E quando se aproximavam mais do homem, viram o quanto aquele homem havia sido transformado. O texto diz que agora ele estava vestido, antes ele estava nu. Diz também, meu amado, que aí talvez eu possa inventar, dizendo que quem sabe ele tomou um banho, se perfumou, se penteou, pode ser, nós não sabemos. Mas sobretudo a sanidade retornou àquela mente. Ele voltou a raciocinar como um ser humano de fato. E aquele homem então foi transformado pelo poder de Deus e teve a sua mente restaurada diretamente pelo Senhor. Aí as pessoas se espantam. Fulano está assim? Está diferente? Que estranho. Estranho não, meu amado, é o poder de Deus. O poder de Deus transforma. Esse é o melhor estado em que o homem poderia se encontrar, mas isso estava amedrontando aquelas pessoas. Agora, quando nós olhamos para outros milagres de Jesus, nós vamos ver exatamente isso acontecendo, porque os milagres de Jesus causavam espanto às multidões. Eles não conseguiam compreender que o milagre extrapola o raciocínio, a razão humana. Então só um milagre poderia levá-los a uma compreensão da ação de Deus sobre as suas vidas. Porque, como eu repito, meu amado, não era somente aquele homem que estava fora de si, aquelas pessoas também estavam fora de si. E agora nós podemos ver o contraste entre aquele homem liberto e aquelas pessoas daquela cidade. O homem queria seguir a Jesus, iria por onde Jesus fosse, se assim pudesse. Agora, aquelas pessoas disseram o quê? Se afasta de mim, vai para bem longe. Mandou Jesus ir embora. Sai daqui. O homem corajoso,
ele desafiava a si mesmo e podia então anunciar para todos o que Jesus havia feito em suas vidas. Aquelas pessoas, pelo contrário, estavam espantadas e contavam de fato o que havia acontecido entre si, mas não como um testemunho, mas com o receio de que isso também acontecesse em suas vidas. O homem teve a sua sanidade recuperada, ele atende a direção dada pelo Senhor Jesus. O texto vai dizer, Jesus falando para ele: volta para a sua casa e conte o quanto Deus fez a você. E o homem então foi fiel e obedeceu, anunciou a toda a cidade o quanto Jesus havia feito por ele. E em seu primeiro dia de convertido, ele já havia compreendido a missão que Deus havia lhe confiado. Agora, quem é insano, meus amados? Insano é quem está muitas vezes na igreja e não compreende aquilo que Deus deseja para a sua vida. Insano é a pessoa que não consegue se sensibilizar com a palavra do Senhor. Insano é aquele que fica indiferente, sem querer mudanças na sua vida, que carrega os seus costumes sempre da mesma forma, sem experimentar o poder transformador do Senhor. Essa é uma história de terror, meu amado, que tem acontecido entre nós. Crentes mornos, crentes indiferentes, crentes sem experiência com Deus, crentes fora do domínio do Espírito Santo. É história de terror. Você deveria se assustar com você e com aqueles que estão ao seu redor. Mas a nossa história de terror, ele tem um final surpreendente. Alguém que estava alienado é levado à razão pelo poder de Jesus. E somente essa frase poderia trazer lições poderosas para cada um de nós. E o que nós podemos aprender, meu amado? Primeiro, podemos aprender como homem endemoniado. Eu vou repetir. Como esse homem endemoniado, muitas pessoas hoje estão fora de si, estão a serviço das forças do mal e sequer percebem isso. São usadas pelo maligno, mas não se tocam de que estão sendo usadas. Encontram-se aprisionadas por tantas coisas que hoje estão dominando a sua vida. Agem como loucos, fazem tudo o que é contra a vontade de Deus e ainda trata as coisas de Deus, julgando-as como algo ruim para a sua vida. Mas como Paulo uma vez escreveu, meu amado, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Devemos, portanto, olhar para aqueles que se encontram fora de si, com misericórdia, meu amado. Devemos olhar para cada pessoa com o desejo de vê-las resgatadas para o Senhor, porque tais pessoas necessitam e carecem da intervenção, do cuidado de Deus. Do contrário, morrerão em sua loucura espiritual. Quem de nós podemos, meus amados, a exemplo de Jesus, e em nome de Jesus, quem aqui poderia apregoar, levar libertação àqueles que estão vivendo a sua insanidade espiritual? Você pode fazer isso? Não sei se você pode. Você que tem que responder para mim, meu amado. Talvez você possa ser alguém que possa de fato ministrar corações que hoje estão fora de si, corações que estão alienados, como esse homem endemoniado daquela cidade. Mas uma outra citação que nós encontramos no texto, que serve para o nosso aprendizado, meu amado, é que podemos não ser como o endemoniado, podemos não estar fora da nossa sanidade como aquele endemoniado, mas muitas pessoas, como aquelas daquela época, estão alienados da vida com Deus, alienados das coisas de Deus, vivem a sua vida nas suas próprias escolhas, da sua
forma que deseja, fazem o que querem sem dar satisfação dos seus atos, e invertem os valores de Deus e destacam como que realmente fosse a única coisa que ela faz é que de fato é certo. Ignora o que está acontecendo ao seu redor, tratando as coisas mais terríveis como comuns. Não seria esse, meu amado, o quadro da decadência de que alguns mesmo assim escolhem viver? Será que em algum momento da sua vida, meu amado, não é assim que você tem agido no seu comportamento? Alienado, separado, quebrado, distante daquilo que Deus quer, e fora, portanto, também da sua razão, acabam tratando da vida humana, não de uma perspectiva de Deus, mas sim da sua própria perspectiva. O pecado está acontecendo ao seu lado, e muitas vezes você está até apoiando, você está até incentivando, quando não acontece mesmo na sua própria vida. Será que em algum momento você não tem agido assim, vivendo fora daquilo que Deus espera de você? Agora eu quero encerrar com o último ensinamento. Como Cristo trouxe razão para aquele homem, Ele também pode trazer razão para a sua sanidade espiritual. Ele pode trazer saúde para a sua vida. Um teólogo chamado William Barclay, ele disse certa vez: na escala de valores de Deus, não há nada tão importante como uma vida humana. Não há nada tão importante quanto a sua vida, portanto, meu amado. Por essa razão eu vejo que Deus, Ele, embora pudesse, Ele jamais desiste de alguém. Na verdade, Ele vai até onde nós estamos, da mesma forma como Jesus atravessou todo aquele mar e chegou até onde estava aquele endemoniado. Quem sabe Ele tenha ido ali somente por causa daquele homem. E assim como Ele parou para atender aquele homem, Ele também para nos dar aquilo que precisamos para nós estarmos em comunhão com o Senhor. Pois ao comando da voz do Senhor, nós somos restaurados aquilo que nós perdemos. Temos de volta aquilo que ficou de lado. Ele, meu amado, Deus, e tão somente Deus, é quem concede àquele que crer a sanidade para a sua vida espiritual. E quando isso acontece, meus amados, nós deixamos de servir aos propósitos do mal, finalmente, e passamos a servir exclusivamente à vontade do Senhor. Veja que aquele homem, ao final da sua história, ele fala de Deus e do que Jesus fez em sua vida, e por algum momento ele olha para aquelas pessoas, agora ele não mais, mas elas sim alienadas contra Deus, e testemunha do Senhor para aquelas pessoas. Por isso ele foi e anunciou para toda a cidade o quanto Jesus havia feito por ele. Talvez seja esse, meu amado, um grande desafio para cada um de nós, trazendo esse tipo de pensamento ao nosso coração e nos tornando pessoas que corajosamente possamos compartilhar os feitos de Jesus por onde quer que nós vamos, os milagres de Cristo em nossas vidas, meu amado, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o desafio, portanto, dessa mensagem desta noite para você. Ela pegou um homem fora de si, um homem dominado pelo mal, e o transformou em alguém cheio da presença de Deus e disposto a realizar todo o propósito de Deus em sua vida. Que história magnífica! O terror foi embora, passou, e as histórias que agora nós vemos são histórias de vitória, de testemunho do poder de Deus sobre a vida de um homem totalmente alienado do Senhor. Eu espero, meu amado, que eu e você possamos seguir por esse mesmo caminho,
ao ver as histórias de terror que estão ao nosso redor, as histórias de pecado e destruição, as histórias do domínio do mal, possamos proclamar Jesus, falar do Senhor para aqueles que hoje se encontram aprisionados. E se você for uma dessas pessoas que por alguma razão se encontra aprisionado por algum pecado, Jesus também veio para você. Ele também se ofereceu por você e deseja trazer a você a compreensão da sanidade que você precisa ter para a honra e glória do Senhor. Eu quero orar por você e por aqueles que porventura se encontram alienados de Deus. Talvez você possa se lembrar de alguém agora. Coloque um altar do Senhor. Coloque diante de Deus essa vida. Ou coloque-se diante do altar do Senhor você mesmo. E ore por você ou por alguém que necessita da intervenção do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estamos ouvindo a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, encontre um lugar especial na vida de cada um de nós. Abra-nos o entendimento, abra-nos, ó Deus, a razão, e faça-nos, ó Deus, em realmente viver a nossa vida conforme os Teus preceitos, não conforme nossa vontade. Às vezes nós olhamos para um exemplo como esse e vemos quão bárbaro, quão terrível, Pai, é o que aconteceu com aquele homem. Mas será que isso não tem acontecido conosco, Senhor? Que por alguma razão, ou pela falta da razão, nós tomamos caminhos perigosos demais, fazemos escolhas indevidas na nossa vida, tomamos, ó Deus, certos rumos que não compete, ó Deus, a um cristão, ou olhamos a circunstância do mundo e achamos que está tudo normal, não nos assustamos com aquilo que é tenebroso, Senhor. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, haja com poder e graça, Senhor, traz libertação, cura. Deus amado, em nome de Jesus, que haja despertamento no Teu povo, ó Pai, um despertamento marcado pela presença do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, e em nós. Pai querido, que nós possamos jamais nos conformar com este mundo, ó Pai, mas tenhamos a nossa mente transformada pelo poder de Jesus, e assim, ó Deus, possamos ir a todo canto, em todo lugar, ó Deus, falando desse Cristo e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas um dia. Ah, Deus, Tu nos transformaste, Tu mudou a nossa história completamente, ó Deus. Tu mudou, ó Deus, o nosso semblante, mudaste tudo em nossa vida, e eu Te louvo por isso, Pai. Sustenta-nos com a Tua mão poderosa, Senhor. Se há algum pecado, ó Deus, em nós que precisamos confessar, queremos confessá-lo agora, Deus. Não queremos carregar em nós, ó Deus, aquilo que não lhe agrada, Senhor. Por isso, perante o Senhor, ó Pai, nós nos prostramos. Receba, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, para a Tua obra, para fazer o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus. Dá-nos entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja. Abençoa, Deus, o local onde essa igreja está inserida, porque nós fomos chamados para ser luz e sal, e queremos, ó Deus, cumprir a nossa missão em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
de pé.